Bom dia, irmãos, amigos, familiares. Tenha um dia abençoado, dia de paz, tranquilidade no seu trabalho, nas suas tarefas, nos seus afazeres. Hoje, quinta-feira, 19 de novembro, um dia chuvoso, desde as 3 horas chovendo, vento gelado, mas tudo que vem de Deus eu considero perfeito e necessário. Hoje eu quero falar de um assunto, o homem em guerra. Eu quero falar de direita e esquerda, porém, vou falar disso dentro da Bíblia, não tem nenhuma conotação política. Está mais para a Igreja do Senhor do que para simplesmente os ideais humanos. E eu quero me basear em Eclesiastes 10, 1 e 2. O texto ele diz assim: qual a mosca morta faz um unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. É impressionante, né? O mundo terreno, ele vive em confronto. Desde a sua criação, dois lados interessantes, direita e esquerda. Isso logo depois do pecado, é claro. A pergunta que me faço sempre é: por que o homem não vive em paz? Daí surge uma outra pergunta: por que o homem tem que guerrear contra seu próximo? Para mim, estas duas perguntas englobam todo o sistema de relacionamento do ser humano, quer na área política, filosófica, idealista, religiosa. Primeiro é preciso entender que há duas forças espirituais que estão além da compreensão finita, comum do ser humano. Estas duas forças são, primeiro, Deus o Supremo e Eterno, perfeito em justiça, poder, amor e santidade em todo o seu ser. Segundo, Satanás, o anjo que se rebelou contra Deus, o que causou a sua expulsão, mandou embora, do exército de anjos do Deus vivo e verdadeiro e se tornou maligno. Deus criou o homem perfeito sem malignidade. Porém, o maligno Satanás, anjo rebelde, chegou a ele e com sua mentira enganou o homem e este creu na mentira, entendendo que Deus o havia enganado porque não queria que ele se tornasse igual a ele, Deus. Assim o homem ficou à mercê do maligno e ficou destituído da glória, sem mais poder de escolha do seu próprio caminho. Quando fora da presença de Deus, o casal, pais de toda a humanidade, Adão e Eva, já tiveram uma primeira decepção e já surgiu o primeiro homicídio. Seus filhos já estavam em guerra, um guiado pelo maligno e outro pelo benigno. O ciúme e a inveja do bem não suportou aceitar a vitória e praticou o primeiro homicídio, que seria isso, o início da guerra do ser humano consigo mesmo. Caim, invejoso, guiado pelo maligno. Abel,
submisso, guiado pela santidade divina. Em 1 João 3,12, diz assim, não como Caim, que era do maligno. Portanto, a afirmação que eu fiz é bíblica. E matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Significa dizer que um estava no benigno, com toda a compreensão e lucidez, o outro no maligno, sem compreensão e lucidez. Portanto, quando olho para o ser humano dentro de seu lar, com seus amigos, com seus inimigos, e nos mais diversos campos de relacionamento, com seus ideais, filosofias, planos políticos, e seja lá o que for, sempre noto guerra de ideias, guerra social, guerra de comportamento, guerra contra seu próprio gênero, guerra contra si mesmo, guerra contra todos e todos. O homem por si só, sem Deus, ele é revoltado por dentro, ele tem um vazio, quer preencher isso e não consegue. Por muito que ele crie filosofias, por muito que pareça que ele seja aquele grande sábio, por muito que ele pareça aquele perfeito governador, ele é revoltado e ele luta contra si mesmo. Ele quer aflorar o seu orgulho, ele quer que volte àquela sensibilidade espiritual com Deus que tinha antes do pecado. Isto que foi perdido por Adão e Eva. Por que estas guerras? Por mais humilde que a pessoa seja, ela sempre tem dentro de si o orgulho ferido, por não estar no pedestal mais alto. Muitos aparentam humildade, porém, são apenas acomodados e conformados por se sentirem incapacitados de lutarem contra os mais fortes. Contudo, quando tocados no seu mais íntimo, se revoltam e toda aquela aparente humildade se aflora e podemos perceber por seu semblante, seu olhar, suas palavras, o que realmente eles têm dentro de si aqui. Um vazio, um oco que sempre está vazio porque não tem Deus. E isto, quando não partem para a violência, todos ficam pasmados. Olha, mas ele, aquela pessoa tão humilde, tão pacata. Olha, o exterior não reflete o interior, a não ser que você saiba olhar fisionomia, saiba ler os olhos, semblantes e perceber as palavras dentro das frases colocadas. O texto nos fala em odor de uma mosca morta. Em sua nascente, ela contamina todo o perfume. Assim também, a falta de prudência e as reações estultas comprometem aquilo que precisa ser, de bom senso, fruto de humildade. Nos fala ainda o texto que o coração do sábio se inclina para a direita. Ora, quem é a direita? O que é a direita? A direita é Cristo, que, depois de seu sacrifício em prol do homem para salvar, cumprir a justiça da obediência, ressuscitou e está à destra de Deus, quer dizer, à direita de Deus. Ora, ele, Cristo, é a fonte da sabedoria, da renovação espiritual que produz o discernimento para todas as coisas e ainda mais. Faz com que a pessoa tenha domínio de suas emoções e reações, ideais, ideias e pensamentos. Ela passa a ter discernimento, ela olha com amplitude todas as coisas. Por que isso acontece?
Cristo é a essência da humildade. Apesar de ser o rei por excelência, o Senhor dos senhores, ele se humilhou. Não cedeu por nenhum segundo quando tentado pelo maligno, que quis aflorar nele o orgulho. O maligno recebeu dele respostas sábias e verdadeiras e foi derrotado e não teve como continuar a tentação. Tentou de outras formas, mas não deu certo. O maligno, pelo contrário, aloja no seu coração ou no coração do homem, dando-lhe a entender que ele deve ser o centro das atenções. Ele é o núcleo das atenções. Porém, suas ideias devem suplantar todos os demais. E o homem pensa estar liberto. O homem pensa que pode tomar todas as decisões que mais lhe satisfazem. Porém, o que o maligno não diz é que isso o faz cada vez mais um soldado de guerra disposto a matar seu próximo e a si mesmo, ainda que não seja fisicamente, mas por imposição dos mais diversos campos de ideias e pensamentos. Portanto, ele acaba sendo submetido pelo maligno e então continua subjugado e não tem nenhuma percepção disso. É desta forma que o maligno está sempre à esquerda, aqui, ó, tentando derrubar a direita, Cristo. A luta é violenta. O maligno não conseguiu passar pela cruz e por ela, depois de passada por ela, sair vitorioso para estar à direita do Deus único e infinito, o Deus justo, amoroso e benigno. Porque se ele fosse para a cruz, ele sucumbiria, porque na cruz estava o santo. Agora vamos perceber, na cruz, Cristo está no centro e uma à direita e outra à esquerda. Impressionante, né? O da esquerda, zombando do benigno. O da direita, entendendo o benigno e se rendendo a ele. Portanto, o único que pode preencher o seu vazio e tirar você dessa guerra contra todos e contra si mesmo, ainda que seja só no seu interior, no afloramento do seu orgulho, é Cristo. Contemple a sua vida agora e perceba se você tem paz de fato ou apenas alguns momentos de paz e o restante de preocupações, revolta e ansiedade. Especialmente nestes dias, onde toda a humanidade está sendo subjugada a um vírus. Eu não quero saber se foi a China, se foi os Estados Unidos, se foi o morcego lá na sopa que criou esse vírus. Eu só entendo uma coisa, o que a Bíblia diz, que tudo isso acontece por causa do maligno. E tudo isso é um aviso da justiça eterna de Deus para a humanidade. Portanto, pense nisso, medite. Deus te abençoe.